todos. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando um pouco sobre o nosso projeto para o Challenge da FIAP, em parceria com a Salesforce. E aqui nessa aplicação feita em Python, eu vou fazer basicamente um CRUD. Então, como pode-se ver aqui, eu já tenho um banco de dados criado com todas as entidades. Essas entidades elas já contêm todas as suas chaves primárias, chaves estrangeiras. Elas também já têm dados nelas. E é isso, aqui foi feito alguns deletes, alguns updates, mas o que eu quero mostrar aqui mesmo é sobre o CRUD feito em Python. Então eu vou subir essa aplicação também, certo? Tudo feito pelo inserção de dados pelo console. Então eu quero aqui fazer um CRUD de um cliente, opção número 1. Eu gostaria de criar um cliente, opção número 3. O nome do cliente vai ser José. O sobrenome José Campos. E-mail josé.campos@email.com. Tipo vai ser empresa. Idioma português. País Brasil. Telefone 119. E agora eu vou digitar alguns números aleatórios. 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5. Deseja continuar? Sim, eu desejo continuar. E ele volta como se voltasse para uma pergunta anterior, né? Então, ainda sobre cliente, o que eu quero fazer? Eu quero listar. Lembrando que o nome é José Campos, josé.campos@email.com, empresa Português Brasil, e esse número de telefone é aleatório. Vamos pedir para ele listar. Tá, então aqui foi listado todos os dados que foram inseridos, que já estão lá no meu banco. E o José foi inserido aqui, José Campos, só para bater as informações. José Campos, josé.campos@email.com, empresa Português Brasil, 119-1234-8765, certo? Então ele foi inserido. Para comprovar que essa inserção de fato aconteceu, eu vou deletar, vou remover esse José que eu criei do ID 14. Então eu quero deletar o identificador 14. Sim, eu desejo continuar e eu quero listar novamente. Então, novamente, aqui na listagem o José ele foi deletado. E, por exemplo, se eu vier aqui no meu banco e fazer uma inserção por aqui, se eu fizer uma inserção por aqui, onde o nome da pessoa é Pedro, sobrenome Augusto, Pedro.aug, individual, Português Brasil, vou deixar assim mesmo. Aqui eu vou botar até Portugal, ó, só para diferenciar, e o número pode deixar esse mesmo. Ainda só os dois últimos dígitos, 48, e eu vou dar esse insert, certo? Uma linha inserida, vou dar o commit, e quando eu volto aqui no meu PyCharm, desejo continuar sim. O que eu quero fazer? Eu quero listar. Pronto, ele traz aqui a inserção que eu acabei de fazer no próprio banco de dados, né?
essa inserção dessa aqui direto no banco, certo? E eu também posso buscar por um ID, então posso buscar o próprio Pedro, que é o 15. Tá lá, Pedro Augusto, Pedro Alves. E é isso. Agora eu vou demonstrar também. Foi feito esse CRUD aqui no Python, mas lá no Java nós também fizemos uma API. E é isso que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Bom, então agora eu vou demonstrar a funcionalidade aqui no Java. Então eu já estou com o projeto aberto aqui no IntelliJ, o Oracle SQL Developer com o script também já está aberto e Postman para eu realizar alguns testes. Então, antes de mais nada, vou subir a aplicação. Certo, a aplicação subiu. Ela está rodando aqui no localhost 8085. Então, eu vindo aqui no Postman, no localhost 8085, com os dados que eu já inseri aqui no SQL Developer, eu vou fazer uma requisição do tipo GET e vamos ver o que ele retorna com esse endpoint cliente. Certo? Então ele retornou, deu um 200 OK e ele retornou os clientes que foram inseridos lá no SQL Developer da Oracle. Se eu adicionar um ID, por exemplo, no número 4 do Davi Oliveira, 200 OK, ele me retorna aqui um JSON com as informações do Davi Oliveira. Certo, então agora eu vou fazer um insert. Eu vou fazer um insert aqui pelo Postman mesmo. Copiar esse aqui só para facilitar aqui nas informações do post. HTTP localhost 8085 cliente, certo? Aqui eu não preciso do ID porque o ID ele é gerado automaticamente. O nome da pessoa L de Oliveira, e-mail l.d.oliveira, é do tipo individual, idioma português, país Brasil, e o telefone aqui eu só vou alterar esses últimos 4 números aqui, eu vou colocar números aleatórios, certo? Então vou fazer uma requisição do tipo post, no endpoint cliente, certo? Ele me retornou um 201 created e as informações que foram criadas. Se eu vier aqui no get e fazer mais uma requisição, ele criou um novo cliente do ID 10, L de Oliveira, que é exatamente os clientes que eu inseri aqui no post, certo? Vou fazer também um teste do tipo put com o ID 10 da L, então com ID 10, só vou copiar essas informações aqui no body, certo? E o que eu vou alterar? Vou alterar aqui o e-mail, eu vou deixar só l.oliveira.com. Vou dar um send 200 OK. E quando eu novamente faço um get aqui, só para relembrar, aqui ele não tem que ter esse d ponto, só o l.oliveira. Tá lá, l.oliveira@example.com. E eu também vou fazer
uma requisição de delete do cliente L que acabou de ser criado. 204 no content. Quando eu faço get, pronto, o ID 10 não está aqui, tanto que se eu fizer esse endpoint com um parâmetro do ID dela, o cliente não encontrado, certo? E a próxima funcionalidade, aqui no próprio SQL Developer, eu também vou demonstrar um dos relatórios na qual estava no script que foi solicitado pelo professor. Então, por exemplo, um relatório utilizando classificação de dados, a escolha da tabela é a decisão do grupo. Quando eu rodo essa query, ele me retorna o tipo de plano ID, o tipo de plano nome e o tipo de plano preço, ordenado pelo preço, ou seja, o menor preço vem primeiro e o maior preço vem em último. Eu vou demonstrar outro relatório aqui, que é fazer a junção de tabelas. Aqui nesse caso é uma junção de tabelas com o intuito de demonstrar qual funcionário atendeu uma determinada empresa. Então, eu vou dar um select no nome do funcionário, no sobrenome desse funcionário. Afinal, pode ter dois funcionários, por exemplo, com um nome igual. O nome da empresa e o nome do cliente dessa empresa junto com o seu sobrenome, certo? Então, dessa query, tá lá o nome do funcionário, o sobrenome, a empresa, o nome do cliente, que é o dono dessa empresa, e aqui, só para dar uma alteração rápida, aqui não é cliente empresa, é cliente sobrenome. E não pode esquecer que ele está ordenado em ordem alfabética conforme o nome do funcionário. Então, Gustavo, na ordem alfabética, é o que apresenta a primeira letra do seu nome, se apresenta antes do último, certo? E é isso.